Olá, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo, né, da matéria Tecnologia das Construções 2, né, e eu me chamo Júlio César, meu orientador é o professor Fábio, e nesse último vídeo desse bimestre eu vou continuar as propriedades do concreto e também falar sobre a execução dele. Então, dando continuidade, né, às propriedades do concreto, nós vamos falar agora sobre a resistência característica, né, que quando o concreto ele dá no mínimo 28 dias, nós chamamos de FCK. Né? O FCK é importante porque é com ele que podemos dimensionar os pilares, as vigas e as lajes. O FCK ele é usualmente medido em MPa, né? Digamos que eu sou o engenheiro calculista da obra e eu quero que a estrutura não se rompa com as tensões inferiores a 40 MPa, né? Então, a solução para que possamos dizer quais tensões a estrutura poderá aguentar, ela é calculada pelo FCK, pela resistência característica, né? Então, nós precisamos também calcular a resistência média da dosagem, né? Para garantir o alcance do FCK, que é a resistência característica, em pelo menos 95% dos corpos de prova testados que é necessário, nós precisamos dosar um concreto para que a resistência possa ser superior à resistência característica. E essa resistência média de dosagem, que é o FCM, ela é aumentada, né? Ela é majorada de forma estatística, né? Que é em função do desvio da produção do concreto, que abreviamos em SD. Né? O desvio padrão da produção do concreto nós abreviamos para SD. Então, essa é a fórmula, né, que nós utilizamos para calcular a resistência média de dosagem. Né? O FCM, que é a resistência média de dosagem, igual ao FCK, que é a resistência característica, mais 1,65 MPa vezes o SD, que é o desvio padrão. Se o desvio padrão da produção do concreto ele não for conhecido, ele deve ser estimado conforme o nível tecnológico existente. Né? Para isso, existem três condições, a, B e C, que eu vou falar agora. A condição A, o desvio padrão, ele é igual a 4 MPa, ele pode ser aplicado em todas as classes de resistência de concreto. Né? A condição B, o desvio padrão é igual a 5,5 MPa, né? E pode ser aplicada às classes de C10 a C20. E por último, a condição C, o desvio padrão é igual a 7 MPa e pode ser aplicada apenas aos concretos de classe C10 e C15. Uma observação, o valor do desvio padrão adotado, né, para o cálculo da resistência de dosagem, em nenhum caso ele poderá ser menor que 2 MPa. Então agora eu vou falar sobre a execução do concreto, né, começando pelo preparo prévio. Né. Primeiro eu vou falar sobre as formas. As formas elas devem garantir o formato e a posição da forma durante toda a utilização. E ela também deve impedir o vazamento da massa do concreto fresco. Eu vou falar agora sobre o escoramento. O
escoramento ele auxilia a manter a forma no mesmo formato, né? Ele dá uma maior resistência para a forma. A armadura. A armadura é a denominação das barras e fios de aço utilizados na preparação do concreto armado. O rodado na obra, né? O rodado na obra é quando o concreto ele é misturado na própria obra, né? Ele é feito no canteiro, né? E quando ele é feito no canteiro, eles devem ser feitos nas betoneiras, né? E sempre evitar o uso de enxadas, né, para a execução do concreto. O uso de enxadas ele é comum nas obras de pequeno porte, né, mas não é indicado. Eu vou falar agora sobre os produzidos em centrais de concreto. Geralmente, nós vemos em obras de médio e grande porte. E existem dois tipos de centrais de concreto, né? Que a primeira ela é as centrais misturadas, as centrais misturadoras, que elas realizam a dosagem e a mistura do concreto. E o segundo tipo é as centrais dosadoras, né? Que são aquelas que apenas pesam os materiais de acordo com a dosagem do traço e com isso transferem para o caminhão betoneira, né, onde é realizado todo o processo de mistura do concreto. Eu vou falar agora sobre o transporte e o lançamento do concreto, né? O modo como utilizamos o concreto para transporte ele não pode provocar nenhum tipo de dano ao concreto, né? Quando o concreto ele é preparado em central, ele necessita ser transportado até a obra. Com isso, nós utilizamos os caminhões betoneira. E quando o concreto ele é misturado no próprio canteiro, em obras de pequeno porte, nós utilizamos os famosos carrinhos de mão. E em obras de médio ou grande porte, nós utilizamos as bombas de concreto ou então as gruas. Dando continuidade, eu vou falar sobre o adensamento, que eu já falei em outros vídeos. Ele é feito durante e imediatamente após o lançamento do concreto, né, com os equipamentos adequados. O seu objetivo é expulsar o ar que está preso da mistura e forçar que as partículas fiquem mais próximas umas das outras, melhorando a aparência, a resistência, a impermeabilidade e a durabilidade do concreto. Agora eu vou falar sobre a cura do concreto. A cura do concreto ela evita a evaporação prematura da água necessária na hidratação do cimento, né? E permite um controle da temperatura do material. A cura, ela, além de aumentar a resistência do concreto, ela também reduz sua porosidade e permeabilidade. A cura ela pode ser feita de 3 formas: pela forma úmida, pela forma química ou então por meio de vapor. E por último, eu vou falar sobre o controle tecnológico, que são os ensaios que permitem aferir se o concreto ele atende ao solicitado no projeto, né? O controle tecnológico ele garante a qualidade do concreto. Então, esse foi o meu vídeo, né, sobre as propriedades e a execução do concreto. Quero agradecer ao senhor, Fábio, por mais uma oportunidade. Espero que dê para entender
esse foi um vídeo mais curto do que os outros, né? Mas espero que dê pra compreender o assunto, né? Então, valeu, Fábio. É nóis, fica com Deus.